36 minutos, já estamos no horário, né? E vamos então agradecer a Deus, nos sintonizar com a alegria de viver, né? Com a gratidão a Deus por esses momentos, por essa vida que nós temos, essa oportunidade que nós temos de fazer as coisas diferentes, né? De mudar algumas coisas em nós mesmos. Agradecer a Deus por estarmos juntos, pelo esse momento de estudo, de reflexão sobre a doutrina espírita, que leva com certeza à reflexão sobre nós mesmos. Que a sua paz, Senhor, permaneça entre nós, que nós possamos ter um momento de muito aproveitamento, de muito estudo, e que isso nos motive às mudanças que buscamos, mudanças para cada vez mais nos aproximarmos do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a sua paz, seu amor permaneça entre nós. Que assim seja. Então, nós vimos o capítulo 17, né, até um pedaço, e o 16, né, nós estamos vendo sobre a questão dos desencarnes, que esse livro Obreiros da Vida Eterna fala sobre o desencarne, são exemplo de 5 desencarnes que acontece e a atuação da equipe espiritual nesses desencarnes. E hoje o capítulo 18, que eu acho que nós vamos chegar nele, é Desprendimento Difícil, que é o nome do capítulo. Desprendimento, entenda-se, é o desencarne, né? Se livrar do corpo físico, né? Se desvencilhar dele. E então na semana passada, né, no capítulo 17, nós estávamos vendo o desencarne do Fábio, né? Teve antes do Dimas, e agora do Fábio, que já tinha, nós já tínhamos concluído já, né, o desencarne do Fábio, que foi um desencarne tranquilo, né? Então, nós tivemos 2 exemplos, do Dimas, que teve um desencarne meio complicado, e o do Fábio, que foi mais tranquilo. E daí nós vemos a diferença dos dois e por que os dois, né? Os dois eram dedicados à questão espírita e tudo mais, né? Mas o Dimas, ele não tinha se preparado para o desencarne, né? Daí a dificuldade, que tem que preparar a si mesmo e os familiares, né? Passar aquela tranquilidade e tudo mais, né? Para que ele pudesse ter um desencarne mais tranquilo. Então a família tinha muito apego ao Dimas, então causou uma certa dificuldade para a espiritualidade, para desligar o Dimas do corpo físico. Já o Fábio não, o Fábio ele teve aqueles momentos junto à família, de culto, de conversações sobre o mundo espiritual, sobre essa questão da vida espiritual, como é que funciona. Então tudo isso ajudou. Então ele conversava muito com os filhos, com a esposa sobre isso, e então ele sentiu melhor. E com isso também, no plano espiritual, após o desencarne, o Dimas levou mais tempo para se recobrar, se recuperar. Ele teve aquele momento de perturbação, que é natural em todos os desencarnes, um pouco mais longo e um pouco mais assim conflituoso mesmo, por conta dessa dificuldade que ele tinha, né, de desvencilhar da família, né? Então a mãe dele foi muito importante para ajudar ele nesse momento e tudo mais. Já o Fábio, ele se desligou mais facilmente. É claro que a família sentiu saudades, né? Sente tristeza pela morte. Isso todos sentimos, né? É como alguém que vai partir. A gente sente, né? Saudades, né? Aquele momento talvez não volta mais, né? A convivência da mesma maneira. E isso causa causa tristeza e aflições. Agora a gente não pode confundir, né, essa tristeza com aquele desespero que muitos têm, né? O desespero, ele não é bom, ele acaba perturbando, né, a pessoa que está desencarnando e, é claro, trazendo consequências
para a família também. Então, na semana passada, o Fábio encontrou com a esposa, né, no plano espiritual. Foi um momento muito rico, muito bonito, né, que ela até depois ela recebeu uma flor, né, que ela sentiu quando ela acordou que estava com aquela flor nas mãos e tudo mais. E então conversaram sobre os filhos, sobre o trabalho dela, que ela já tinha arrumado um trabalho, né? Alguém tinha oferecido emprego para ela para manutenção deles, né? Enquanto o Fábio, né, tinha partido, né, eles precisariam sobreviver, né, e eu até houve aquele momento também que o Fábio falou sobre ela arrumar um novo companheiro, né, que deveria, né, para auxiliar ela na educação dos filhos e ela mesma. Então foi um momento assim, bonito que mostra, né, o desprendimento deles, né, com relação às questões mais físicas aqui da matéria. Então eles davam mais importância à questão espiritual, já o Fábio e a família, por conta da vivência que eles tiveram aqui na Terra. E, bom, passado esse momento do Fábio, então nós fomos para a questão de que o Jerônimo foi chamado, né, em um momento ao plano espiritual, e ele recebeu a orientação para mudança de planos com relação a Albina. Albina era uma outra pessoa que também já estava enferma e que iria desencarnar. Então ele foi chamado trouxe a notícia que a Brina, a irmã Albina, né, que era uma evangélica que cuidava de órfãos, de meninas, né, de moças, e essa senhora, essa velha educadora, ela ia desencarnar, então disseram que ela não ia desencarnar de imediato, que ia ter uma moratória, ela ia receber um tempo um pouco maior para ficar aqui encarnada, atendendo ao pedido, a uma oração que alguém fez aqui na Terra. O que surpreendeu bastante o André Luiz, falou, mas como assim, né? Que pessoa é essa que fez essa oração, que teve esse poder, né, de mudar o plano de desencarne dela, né? E aí, então, por que ela modificou, né? Por que esse adiamento, né? Por que modificou a... E aí o Jerônimo, né, falava para ele, né, que não se torture, André, você no momento oportuno você vai saber. E aí no caminho ele perguntou, né, enquanto eles estavam indo lá para mobilizar as energias para Albina permanecer mais tempo aqui na Terra. Tudo isso, a espiritualidade, ela influencia, né? Tanto para restaurar ao corpo físico, né? Quanto para, muitas vezes, apressar o desencarne para a pessoa partir no momento certo. E no caso, então, da Albina seria para acréscimo, né? E ela tinha alguns deveres ainda a cumprir. E nós lembramos que no outro livro, Missionários da Luz, também teve um caso parecido, onde uma pessoa também foi concedido, daí foi ao pedido da mãe, né, que estava já desencarnada, para que ele permanecesse mais tempo na Terra, aquele velhinho que ele estava com aneurisma, parece, né, e ele ia desencarnar, vítima desse problema no coração, mas foi dado a ele permanecer um pouco mais, porque ele tinha que resolver algumas questões morais com a família. Então ele permaneceu mais tempo aqui na Terra. E ele era uma pessoa extremamente ansiosa, cheia de dificuldades na área emocional, e ele precisaria, né, permanecer um pouco mais até para ajudar ele a melhorar nesse campo, né? Foi concedido. Tudo isso a gente tem que considerar que são merecimentos, né? Não é uma coisa assim que todos, né, recebem, né? Um ou outro, dependendo da vida que ele tem, né, de quem interfere por ele, né, dentro da justiça e do amor de Deus. Nada é uma coisa assim de privilégios, né? Essa pessoa Deus concedeu para ficar mais tempo ou para partir mais rápido. Não, não é isso. É uma questão de merecimento, né? Deus é justo sempre. Então,
Então não é uma coisa assim que é possível acontecer e que deve acontecer com muita frequência, né? Mas para aqueles casos que são justos, né? Que são necessários. Então a Albina, então, ela ia então permanecer um pouco mais para consertar, né? Remediar uma situação difícil e trazer benefícios para muita gente. Ela cuidava de um lar, né? De crianças e tal. Até o André Luiz lembra aqui no livro que a prece em qualquer ocasião melhora, corrige, eleva e santifica. E aí então ele continuava assim curioso, né, em saber quem que tinha interferido, e até porque a Albina estava com os órgãos físicos bastante comprometidos, fígado, rins, o aparelho gastrointestinal, né, tudo estava nela assim, uma dispneia que castigava bastante ela também. E quem será que conseguiu, né, que ela pudesse permanecer um pouco mais aqui na Terra? Aí eles foram lá magnetizar, passaram a fazer o tratamento magnético em Albina, né? Ela se sentiu melhor, mais reconfortada, mais calma, né? E ficou tão assim mais calma, tão comovida, né? Falou assim, eu me sinto melhor, né? E motivos fortes, né? Lembro Tiago sobre as orações pelos enfermos. E as alunas riam, né, com ela, comentando sobre o Evangelho e tudo mais. E daí André continuava com a curiosidade dele. Teria sido a súplica de uma daquelas meninas, de repente, que estava ali, das filhas, das alunas, né, que tinha, né, oferecer um caldo para ela, reconfortante. E ele falou, quem sabe, né? Ela era uma professora, e aí a Albina, né, cresce, notar que a Albina, junto às meninas, já tinha cumprido a tarefa. Então não eram as meninas que tinha talvez intercedido por ele, né? Ele imaginava. Ah, aí então, Jerônimo ficou ali fazendo tratamento com ela, né? E o André Luiz sempre percustando, né? Quem será? Qual das meninas ou qual das filhas será que intercedeu pela Albina? Ele falou, não, elas estão bem encaminhadas, agora cumpre ela seguir o exemplo da Albina, né? Então, é interessante isso aí, né? No Evangelho traz uma parte disso, né? Sobre a educação dos filhos, né? Os pais, né, devem fazer o melhor para a educação dos filhos, porque a punição para os pais é ver o filho desencaminhado e falar, eu contribuí para isso, né, no futuro. Então, os pais fazem de tudo, né, para que os filhos sejam bem encaminhados, tenham uma moral cristã e tudo mais, ainda assim, no futuro eles crescem e vão para um caminho não muito bom, pelo menos eles ficam assim com a consciência tranquila que ele fez o melhor, né? E, infelizmente aquele espírito que já é milenar, ele não conseguiu vencer as próprias tendências. Mas o mais importante é cada um cumprir com o seu dever cristão uns com os outros aqui na Terra. Então, cumpre seguir o exemplo, né, dos pais, as orientações que os pais dão aos filhos. Aí, então, chegou ela estava tomando o caldo da sopa, chegou um menino, né, e cumprimentou ela, chamou ela de vovó, né, vovó, como é que a senhora está e tal. E aí, então, que Jerônimo revelou que a súplica foi exatamente daquele menino, né. A súplica daquela criança alcançou, então, a colônia espiritual e veio a intervenção. Então, essa criança ela tinha algum mérito dentro dela para fazer isso, né? Para conseguir essa intervenção. E ali eles levou uma conversa, né, com a criança, a avó pediu até que ela cantasse uma música evangélica, né?
E ele falou que ela não era para ela ir embora, né? Que estavam prevendo já a morte, a Albina já sabia que ela ia desencarnar. E tenho passado mal, e ele dizia, não, vó, tenha fé, você não pode partir agora, você tem que ficar com a gente, né? E aquela conversa assim. E se Deus me chamar? Aí, não, precisamos da senhora aqui nesse mundo. E ela pediu para ele cantar, e ele cantou, né, para ela, tudo, as músicas, aliás, é uma música evangélica. Até ela fala aqui um pedacinho da música, Jesus sendo meu, sou muito feliz, eu vou para o céu, meu lindo país. Uma música mais ou menos com essa letra. Aí então ela falava, João, nós temos que cumprir os desígnios de Deus, né? Nós não podemos revoltar-se contra Deus. E aí então que soube, né, que tinha uma das meninas que ela estava grávida, né? Então precisava que a avó acompanhasse por algum tempo aquela menina, né, por conta da situação que ela se encontrava. E por conta disso que foi dado então a Albina permanecer um pouco mais aqui na Terra, né? Que era para auxiliar aquela moça que estava grávida e precisava da intervenção dela e da ajuda. Aqui não fala detalhes sobre o que ela ia ajudar e tal, mas só para ilustrar, né, o que levou a essa situação. E com isso, então, encerra esse capítulo 17, que nós vimos. Né? Então, a Albina, que era para desencarnar, acabou não desencarnando ainda. E daí vem o capítulo 18. Capítulo 18. Nós temos capítulo 18, 19 e 20, né? Nós estamos terminando o livro. Nós temos que pensando já se nós vamos continuar nas obras de André Luiz, ou se vamos mudar, né? Como é que vai ser? A senhora tem algum comentário a fazer com relação a isso que nós vimos hoje? Ou vamos É sobre aqueles dois, o Fábio e o outro, esqueci o nome dele. Então, antecipando aí, Dimas? a gente, o Dimas, a gente não precisa ter só conhecimento, a gente, além do conhecimento, para a gente ter dar conta de sair daqui dessa terra e seguir o caminho em frente, a gente não precisa ter só conhecimento, a gente precisa ter também o desapego, né? Porque às vezes tem conhecimento, mas não tem desapego. E o desapego, ele tem um peso grande nesse caso aí. Só o conhecimento não ajuda, porque o Dimas e o Fábio, todos os dois tinham conhecimento, né? Mas aí o Dimas não tinha o desapego necessário que o Fábio tinha, né? Então, para ele foi mais fácil. E assim é a nossa vida. Nós temos que adquirir conhecimento, a gente sempre tem que adquirir conhecimento todos os dias, não deixar passar, tem que adquirir conhecimento. Qualquer miligraminha de conhecimento já é muita coisa, mas também nós temos que trabalhar o nosso desapego. E esse que não é fácil, o desapego. Desapego não é fácil, porque desapego familiar, né, é o mais difícil, porque desapego de coisas materiais, acho que já é mais fácil um pouco. O desapego familiar que é difícil. É doído. A gente tem assim, um apego louco para a família da gente, pensar que vai separar, não sabe quando vai poder ter um encontro de novo, né? Porque aí depende do nosso crescimento lá do outro lado, né? Poder nós ter direito de ver nossa família aqui na Terra de novo. Tem que trabalhar nosso desapego. Para sofrer menos até, né, dona Larinha? Porque com apego a gente vai sofrer muito com Muito apego. mais. Todos sofrem, A né? saudade todos nós temos, né? Todos nós temos saudade. Quem não tem saudade não tem amor, né? A saudade ela é uma prova de amor. Quem tem amor tem saudade. Isso mesmo. Quem ama quer ficar perto do ser amado. Quer estar em contato. Não vamos dizer perto, mas quer estar em contato. Está Quer sempre próximo, estar né? sabendo notícia, né? E tal. E
E quando a gente desencarna, a gente fica. É a mesma coisa de a gente ir para o estrangeiro, onde não tem telefone. É. Não tem telefone para a gente ligar para cá, para o Brasil. E aí é difícil demais a conta. Tem que mandar uma cartinha, até que a cartinha chega. Ih, demora. Algum Então, tempo atrás era assim, né? pois é voltar aos tempos antigos. É, algum tempo atrás era assim. Porque a gente não sabe, porque depende do nosso merecimento. Nosso retorno para ver os familiares depende do nosso adiantamento, tanto no conhecimento como no nosso trabalho e tudo. Então depende de nós mesmos. Mas eles nós não faz oferecer, né? Igual no livro do André Luiz mesmo, tem uma mulher lá que entrou uma André Luiz lá na sala do. Foi do cliente, parece. Ela queria pedir para vir na Terra ajudar os filhos dela. Ah, Uai, ela não tinha merecimento para vir, ué. Como é que ela vinha? Tinha 6 anos que ela estava lá, não teve direito de vir, mas dependia dela. Dependia dela própria, ela ter direito ou não. Mas ela não fez por onde. Então é isso, depende de nós próprios, da nossa disposição. Se nós chega lá, quando nós melhorar da nossa situação, nós está disposto a trabalhar e fazer algo em prol da humanidade, em prol do próximo, eu acho que aí facilita mais. Mas tem pessoas que é omisso, é preguiçoso, né? Não, quer só para ele. Não, tá sossegadinho, tá bom. Não quero ajudar ninguém. Igual o caso dessa mulher lá. Ah, não foi lá, mas lá não tem jeito de trabalhar porque eles falaram palavrão demais. Ué, se falou palavrão, ouviu, faz de conta que não ouve, né? Então, quando a gente vai trabalhar, que precisa do trabalho, a gente deixa de saber se aquele trabalho tá difícil ou se não tá, mas a gente tem que fazer, né? Tem que dar conta. Então, é assim, nós mesmos é que fazemos a nossa, o nosso retorno à Terra ser mais demorado ou não. É a própria pessoa. Romance, Já eu, eu, romance eu gosto assim de audiolivro romance quando ele é teatralizado assim, né? Coloca as vozes, assim, eu acho muito legal. Tem a radionovela. esse é só não sei se é inteligência Isso, artificial tem ou uns se é que eles fazem pessoa com mesmo, inteligência artificial que também. faz que narra o livro, né? A mesma coisa ele está lendo o livro para É gente. como se estivesse lendo, né? Ele tem Ah, uma voz boa, ele tem uma voz, assim, compreensiva, uma voz tranquila, porque tem umas pessoas que lêem, a gente parece que não agrada tanto. fica meio Ele tem uma voz cansativo, gostosa. né? Naquela mesma É, toada, aquele mesmo ritmo sempre, cansa um tem uma pouco, é voz muito verdade. gostosa. Inclusive, outro dia eu mandei um link para o Maurício ler, do professor de filosofia, é professor Maurício também, né? O Ah, moço falava. Ele era professor de filosofia, doutorado em filosofia aqui na Terra, e quando ele chegou no outro plano, ele queria dar aula. Eu sou professor, eu quero dar aula. ah, Aí eles puseram ele num serviço ruim lá, aí foi até que ele descobriu que ele tinha que começar de baixo. Acabou que no fim do livro, ele já era professor de turma, mas ele viu que a filosofia que ele sabia estava toda errada. tava longe. Estava longe de ser a filosofia verdadeira. Então ele achava que ele sabia tudo, e na verdade ele não sabia era nada. Esse livro ele dá muita compreensão para a gente, tem muito entendimento nele, muito bom o livro. Eu não lembro de que ator, que é o autor do livro, Então, qual. até um livro desse estilo também dá pra gente debater aqui, né? Um romance, um livro que traz. Eu achei gostoso de ler ele. Nossa, eu até queria procurar o Maurício, ele acabou de ler. Eu passei para ele o dia que ele estava doentadinho, né? Eu falei assim, que você está aí deitadinho, você vai assistir o livro. No, Põe o fone de ouvido e manda o pau. Ouvindo. O professor Maurício, vai você mesmo. Professor Maurício.
Então vamos pensando então nisso aí. Até nós temos é, mais 3 capítulos, né? O 18, 19 e o Não, 20. esse de problemas de doença psíquica, é até que me interessa, porque a minha mãe tinha problema psíquico, mas é de epilepsia. Ah, De olha aí. epilepsia. Inclusive, os dois filhos mais novos, que é a Delícia e o Alain, foi eu que criei eles, porque ela, ela dava crise, assim, de uma hora para outra, estava conversando assim, ela dava crise. Então, eu que criei os dois meninos. Então, eu sempre falo que eu sou mãe de 4, mas eu já criei 7. 7 filhos. Ah, O Alain mesmo, quem deu o primeiro banho nele foi eu. Nasceu em casa. Você quer passar o Alain, irmão, irmão meu, mas o Maurício, você conhece, já viu falar mesmo, né? ah, É o único que o pai não conseguiu colocar nele as ideias de espírito. espiritismo. Ele é pastor da Igreja Batista hoje. Olha que coisa boa. Mas casou com a mulher que levou ele para a igreja, Ah, mas ele as ideias de espiritismo não não foi. entrou na cabeça dele de jeito nenhum. Ele falava que o pai era louco. Ele falava para nós assim, meu pai era louco. Eu penso Deixa... assim que o importante é a pessoa ter um caminho, né, moral, assim, né? Mesmo que seja ateu, evangélico, católico, budista, espírita, né? O importante é o comportamento, né? A questão, o comportamento, mas tem valores. umas ideias que, coitados, às vezes a ideia bagunça a cabeça tudo, que eu mão de fé. Aí que o pastor falou certo demais, falou bem, falou certo, falou que o espírito, a gente tem espírito e alma. O espírito vai para Deus. A alma fica aqui na terra vagando até Jesus vir para recolher. Falei, mas é duro a gente ser dois, né? Fiquei pensando. No caso, então, Dividir dois. teria três, né? Que tem um corpo físico também. O corpo tava, né? Fica só dois lá, É, vagando. Um só tá lá, fosse. A alma não se decompõe, né? Para a alma eles. ficou vagando, ela fica aí na terra vagando, esperando Jesus voltar. Então, Jesus está no meio de nós quando temos. É, é Mas uma, tá é bom, uma deixa visão a interessante. ideia de cada um. Falei, você achou que tá certo? Aham, achei que tá certo. Ah, então tá bom. E se isso leva a pessoa a boas práticas, a respeito, ao amor ao próximo, tá tudo certo, né? Deixa quieto, A né? forma de Mas acreditar não. eu fico até incomodado com isso aí, porque, coitado, é muito triste pensar num trem desse. Ó. A alma da pessoa fica aí. O que o mundo aqui, a nossa terra, é um umbral, né? Nós estamos dentro de um umbral aqui. Seja bem-vinda, Shirley. Bom dia, Bom acordei dia. tarde, desculpa. Bom dia, Bom dona Lalinha. dia, bom dia. Oh, que bom. Você chegou, ainda pegou uma metade ainda. Nós estávamos conversando um pouco sobre alguns assuntos que tem a ver com os últimos capítulos, né, que nós vimos, que hoje nós estamos entrando no capítulo 18. Né? Você chegou bem a tempo, nós nem entramos ainda no capítulo, nós estávamos ainda recordando o passado. Ele estava recordando que eu não vi, né, Shirley? Eu não Ah, participei. uma fala, dona Lalinha aí, eu não sabia que a gente estava no umbral, que aqui era umbral. Não, aliás, eu sabia que aqui era umbral, mas eu não sabia que o nosso lar ainda não é, tipo, uma coisa assim, Odilon. Ah, o Odilon saiu, dona Lalinha. Não, tô Ah, aqui. ah. Ah, tá. Ô, Odilon, eu achava que nosso lar não era uma fase ainda, não é umbral, mas não é tipo a parte mais acima, é um degrau só na evolução ainda, falta mais É, coisa. um degrauzinho, né? Eu achava que lá já estava top já. Ah, mas é bem mais top que aqui, né, Shirley? Bem mais É, top que aqui, ué. é um pouco melhor, né? Não, Não, assim, que eu quero dizer assim, eu sei que tem ainda os seres que são, tipo, igual os que orientam o André lá, né, que fala, não, tem ainda, as pessoas estão, mas assim, consegue entender? Eu achava que lá já estava
Eu esqueci o termo. Já Mas é tava, tipo já era espírito superior, né? é, Mas é, depois, isso logo no início, né? Depois eu fui entendendo enquanto eu estava lendo, mas assim, engraçado quando a gente fala, quando falava no nosso pai, falava, não, então já é tipo céu, né? Não é ainda. eles ainda têm necessidade de reencarnar. A gente ouve os esclarecimentos sobre essa questão, é que quando a gente, por exemplo, a gente tem um pouquinho de formação aqui na Terra, se a gente chega no plano espiritual, essa pouca informação, ela se expande um pouco mais, porque daí a gente tem uma visão mais ampla da vida. A gente vê na prática, aqui a gente ouve falar, olha, as coisas da terra não têm tanta importância como vocês dão. Melhor é aquilo que o Jesus falou, né, dos tesouros do céu e tudo mais. Mas ainda assim a gente é apegado às coisas materiais, às emoções menos felizes. Né? Nós temos várias coisas que atrapalham nós aqui. Agora, quando a gente chega no mundo espiritual, já tem um pouquinho dessa teoria, isso aí se expande um pouquinho mais, facilita um pouco mais o nosso trânsito lá no plano espiritual. Nós falamos, a gente percebe, não, é verdade mesmo, o mundo espiritual é melhor, né? A gente vê os exemplos de pessoas em melhores condições e tudo mais, e fica mais fácil, talvez, ou a gente se empenha mais em trabalhar as emoções que a gente traz dentro. Mas temos ainda emoções conflitantes, né? Nós observamos, né, nas obras aqui do André Luiz que nós estamos estudando, o tanto de espíritos que já estão trabalhando lá e que têm dificuldades em algumas áreas, né? Ciúmes, né? É, nós vimos um caso de pessoas, né, que não se conformava com o casamento do cônjuge que ficou aqui na Terra, né, que tinha dificuldade de assimilar isso aí, ainda aos apegos, ainda tem alguns que têm, né? Então, trabalhando isso, e às vezes por algum tempo eles no trabalho que eles executam lá no plano espiritual, eles se isolam desse sentimento, mas uma hora ou outra eles vão ter que enfrentar e resolver isso. E às vezes, e muitas vezes, ou na maioria das vezes, através da oportunidade reencarnatória, né, que eles fazem. Então, no plano espiritual, né, os espíritos do nosso lar, muitos deles ali estão um pouquinho melhor que a gente, mas ainda tem algumas coisas a melhorar. Por isso ainda que eles estão nessa faixa vibratória aqui da Terra. Não é? Bom, muito bem. Sem comentários mais, vamos para frente. Shirley, Bora pra frente. abriu o microfone. Até antes de você chegar, Shirley, vamos só lembrar um pouquinho. Eu estava comentando que esse livro, Obreiros da Vida Eterna, nós estamos terminando, né? Nós temos o capítulo 18, 19 e 20. E daí já vamos para o outro. Nós estávamos conversando aqui sobre qual o outro livro que nós íamos continuar, né? Dona Lalinha até falou, vamos continuar nas obras de André Luiz. O próximo é No Mundo Maior, né? Que fala Eu sobre... tenho esse que eu nunca li. Ótimo, vou ler junto. Então, ele trata sobre suicídio, aborto, epilepsia, mongolismo, alienação mental, desequilíbrio do sexo, esquizofrenia, psicose, são alguns temas. Inclusive esse termo mongolismo não se usa mais, né? Era um termo que foi já excluído, né? O Não pode mongolismo usar virou mais. síndrome de Down, né? É síndrome de Down, né? Porque isso aí, inclusive, é preconceituoso, esse termo. Vamos Mas é que o falar em livro é mongol, não antigo. vou falar. O livro é antigo. Então ainda traz uns termos, né, da época. Inclusive, isso é bom a gente sempre estar lembrando, né? Estudando isso para a gente... tudo precisa de ajustes, né? É assim mesmo. Para você ver, né? Então, já é bem antigo esse livro e é um tema tão atual, né? Tão atual. Isso mesmo. Muito atual. Então nós vamos ver isso aí. E provavelmente nós vamos entrar em debates também, conversas sobre as doenças mais atuais, né? Que surgiram depois do livro, né? Nós temos aí um bocado de síndromes hoje em dia que a gente pode conversar em cima do estudo do livro. Eu acho muito instigante essa temática. E aí eu estava dizendo que a gente pode até, de repente, trazer um outro livro paralelo, né, mais recente, que também traz temas atuais, para estudar junto.
as obras de Joana de Ângeles também traz muita temática em torno dessas síndromes, dessas enfermidades mentais, como o Homem Integral mesmo, que nós fazemos um estudo dele na segunda-feira. Ele traz bastante informações sobre essas doenças, essas enfermidades contemporâneas, que a gente também poderia trazer aqui. E até eu estava dizendo para a dona Lalinha, de repente a Shirley ou a própria dona Lalinha, né? A gente faz um livro, outro faz outro, né? Reparte o tempo para a gente estudar juntos. Ué, pode ser. Né? Aí a gente pode... Mas vamos pensando nisso aí. Vai faltar 3 capítulos. Durante esses 3 capítulos a gente vai se ajustando. Como é que podemos encaminhar, né? Os Tá próximos. fazendo um capítulo por cada sábado? Não, nós às vezes demoramos mais de um sábado para o mesmo capítulo. Dependendo do capítulo, a gente se estende um pouco mais. Tem acontecido isso. Não conseguimos, às vezes, cumprir o capítulo. Só o ano que vem. No ano que vem? É só no ano que vem A gente agora, pode então. estabelecer isso, né? Vamos ver se a gente dá conta, né? Porque às vezes a gente se envolve na conversa aqui e a coisa não anda. É só ano que vem para nós começando outro agora. Já está no final do ano, é verdade. Vai ser no ano que vem mesmo. Bom, então vamos no capítulo, só começar o capítulo 18, né? Que já está 9 horas e 18 minutos. E o Google tira nós do ar mais ou menos 9h30, ele já tira a gente do ar, né? Então, deixa eu até olhar aqui quanto tempo a gente tem. Está dizendo que termina em 52 minutos, então tem bastante tempo ainda. Acho que eles deram errado no tempo lá. Desprendimento difícil. Né? Quando fala em desprendimento difícil, nesse capítulo 18, está falando sobre a morte, né? que é a temática desse livro. Né? Nós vimos o desencarne do Dimas, do Fábio. A Albina recebeu uma moratória agora, né? Vai ficar um pouco mais, né? Não vai desencarnar nesse capítulo 17 que nós vimos. E agora, nesse capítulo de hoje, nós estamos vendo sobre o Cavalcante. Lembra do Cavalcante? Aquele que estava internado no hospital público, com muita dificuldade ali, foi meio que abandonado pela família, por ser uma pessoa que se dedicava ao próximo, né? A família achava que isso tomava muito tempo dele, e que ele precisava dar mais importância à família, às coisas aqui. Ele acabou se separando da esposa, da família, e ficou nessa questão de servir, né? Ele era católico, então ele trabalhava em benefício das pessoas dentro daqueles conhecimentos da Igreja Católica. E ele estava já no processo final lá de desencarne, numa enfermaria gratuita, e ali então há muitos enfermos numa condição muito parecida com a dele, situação muito difícil, né? O atendimento um pouco precário, e ali então André Luiz ele mostra como é que funciona o plano físico e o plano espiritual, né? Os doentes ali, muitas entidades espirituais que estavam próximas ali, tanto espirituais boas quanto aqueles espíritos do mal mesmo, vingativos que estavam ali. Então ali tinha uma situação assim de bastante agitação no plano espiritual para defender aqueles que merecia, né, que precisava da defesa, né, que estava bem, um pouquinho melhor, e aqueles que estavam não estavam no estado bom, que atraía até aqueles espíritos trevosos e tudo mais. Então o Cavalcante era esse que estava nessa situação, abandonado pelos parentes, né, estava no hospital onde dependia do serviço público. Naquela época provavelmente era bem mais precário que agora, né? Hoje nós temos um serviço de saúde até bem melhor, né? Mas antes era bem mais difícil. E então ele era uma pessoa idosa já, e cabelos brancos, enrugado, né? A pele e tal, e católico, né? Católico romano, aquele que era dedicado mesmo às práticas católicas, aos ritos e tudo mais. E ali tinha um espírito, né, auxiliando ele, chamado Bonifácio, que estava ali perto, próximo dele. O corpo físico dele já não tinha mais solução, né?
sobretudo na parte intestinal, diz aqui. Os médios, meus médicos, aliás, eles ficavam surpresos dele ainda estar vivo, que já era para ele ter morrido diante da situação precária que ele se encontrava, mas ele estava ali. Então aqui a André Luiz destaca, né, o poder que tem, né? Ele tinha muito medo de morrer. E por conta desse medo de morrer, ele estava agarrado ao filho, ao corpo, aliás, e não conseguia desencarnar, né? Um poder da mente, então, né? A vontade dele, ele ficava preso ao corpo ali, não saía. Ele tinha medo de enfrentar aquelas ameaças, né? Que a igreja dele, a doutrina dele falava, né? Olha, quando a pessoa que não foi bonzinha aqui vai para o inferno ou para o purgatório, né? Tem lá o demônio, tem o capeta, né? Então, e ele, como todos nós, né, ainda que ele fosse uma pessoa dedicada aos ritos da igreja, trabalhava tudo, obviamente ele tem os seus momentos também, né, de desajuste, porque todos nós que estamos aqui na Terra não somos santos, temos problemas, e ele também tinha. Então ele se apegava àqueles problemas que ele tinha, esquecendo muitas vezes até do bem que ele já fez aqui na Terra, e acreditava assim que ele ia desencarnar, né, morrer, né, na linguagem deles, e poder possivelmente ir para o purgatório. Então a resistência dele era em cima disso aí, angústia, né, medo de morrer, medo do purgatório. Ali para fazer, né, o desencarne dele, para promover o desencarne dele, né? Os Jerônimo e a equipe iam ali, então, desatar os nós fluídicos que ligavam ele ao corpo, para que ele pudesse partir para o plano espiritual. E Cavalcante, ele tinha, né, essa ideia que estava próximo de desencarnar, e pede então para chamar o padre, né, para extremunção, aquele momento em que o padre vai lá, diz que seus pecados são perdoados e tal, para ele poder chegar ao céu. Então ele fez uma breve confissão, e porque o padre que estava ali, ele não aguentava o mau cheiro, né? O cheiro era horroroso, né? Que na verdade a necrose, né, já estava tomando conta do corpo inteiro dele, já estava mesmo o corpo bastante deteriorado, que já era para ele ter partido até, mas pelo apego que ele tinha, o medo de chegar no mundo espiritual, mantinha ele preso àquele corpo físico, né? Então o sacerdote atendeu ele com uma certa má vontade, até pelo cheiro, né, que ele dizia, e ele queria conversar, contar mais, né, sobre ele mesmo, pedir perdão a Deus através do padre ali presente, mas o padre falava de forma assim um pouco grosseira até com ele, né, para que ele terminasse logo a conversa, né? E ele pede ainda que o padre continue a procurar pela mulher dele, que ele queria conversar, o padre demonstrando uma impaciência com ele. Depois que ele sai dali, ele conversa com o médico, o padre conversa com o médico, fala, e daí, o Cavalcante vai morrer ou não morre? Morre ou não morre, né? tá já incomodado, né, com as conversas com o Cavalcante, o padre. Queria mais saber de conversar com ele. E o clínico falou, olha, a gente está surpreso, né? Ele é um gigante, tem sido um gigante na reação, né? E daí eu tenho pensado assim na eutanásia, né? Abreviar o sofrimento dele, né? E o padre concordou, falou, olha, parece uma caridade, na situação que ele está apodrecendo em vida, né? Que seja, né, abreviado logo a partida dele para poder diminuir o sofrimento dele. E então aqui nós temos o assunto, né, da eutanásia, né, que para, às vezes, aos olhos de muitos, né, um ato até de caridade, né. Nós temos vários tipos, né, de forma de ortotanásia, eutanásia, temos bastante nome a respeito disso. Aqueles que é provocado na situação do Cavalcante, né, porque ele já estava próximo do fim, então o médico apressa a morte dele. Tem aqueles que, quando descobrem uma doença grave, eles mesmos, o médico dá uma medicação para ele usar a hora que ele quiser, para ele
abreviar a vida. Enfim, tem várias formas. E alguns fazem isso e abrevia a partida. Aí então, como o padre não atendeu direito o Cavalcante, ele não se sentiu contemplado, né, com a fala do padre, ele pediu então a irmã de caridade. De repente uma pessoa, né, mulher, pode atender melhor ele nessa situação. Quem sabe um coração feminino pudesse lhe dar o consolo que o sacerdote não soube lhe oferecer. Mas a irmã que veio também não estava muito de bom humor, ela não estava muito bem. E fez questão de escutá-lo com tampando o nariz, né? Com um desinfetante enérgico no nariz. E ele ficou ainda mais constrangido com isso, mais assim, sentindo mais dor, né? Dores emocionais por conta do comportamento da irmã, né? A falta de caridade da irmã de caridade, quero chamar a irmã de caridade até no livro chama. Então, o André Luiz, lá no plano espiritual, observava tudo aquilo e ficava assim chocado pelo desrespeito que se tinha com a pessoa que estava naquela condição. Tanto o médico, né, o homem da ciência, quanto os da religião, eles eram pessoas, parecem, né, insensíveis, né, não considerava tanto a questão humana. Então, Cavalcante estava passando por uma situação assim, bastante dolorosa. E André Luiz, lá no plano espiritual, né, tinha aquele olhar mais amoroso com relação a ele e tudo mais. Aí ele queria então ajudar o Cavalcante, André Luiz. Vamos lá magnetizar, passar, aliviar, né? E aplicar os recursos para que ele parta logo, né? A gente tem condição de fazer isso, né? Cortam-se os laços e pronto, ele já vem aqui no plano espiritual. Fica até mais fácil para a gente conversar e tratar ele. Então, o Jerônimo usou a frase, né? Que é importante a gente guardar ela, que ele falou: ninguém corte onde possa desatar. Então, abreviar a vida não é o caminho, né? De jeito nenhum, né? O suicídio, a eutanásia, nenhum desses caminhos é bom, né? É o correto. O correto é deixar que a natureza siga o seu curso, né? Tem o seu tempo certo, o seu momento certo de partir. E então, para auxiliar então o Cavalcante, eles trouxeram a esposa, né? O plano espiritual trouxe a esposa. Ela já tinha desencarnado e ele não sabia. Ele queria falar com ela, achando que ela estava física, né? E aí então o Jerônimo pede para o Bonifácio, que é aquele espírito ali que estava auxiliando o tempo todo, acompanhando o Cavalcante, para trazer a esposa. E daí eles aplicam um magnetismo nele, né, para fragilizar ainda ele, né, deixar ele mais enfermo. E daí a sensibilidade mediúnica se expande e ele então começa a perceber o plano espiritual. Não percebe os espíritos que estão ali nas condições melhores, aqueles outros, mas percebe também, não todos, né, mas percebe também a presença dos espíritos vampirizadores que estão ali nas camas ali, e o Cavalcante então fica muito assustado, horrorizado com isso, achando que são demônios que estão ali, né? E pede socorro, né? Por conta né? O que está acontecendo, tem muitos demônios aqui, e até então que que chega então a esposa. E aí ele vê a esposa que começa a falar, né? Ah, minha esposa está aqui, eu peço perdão, me perdoe. E, e ela também pede perdão para ele, se ajoelha, né? Fica aquela conversa assim: eu que fui injusto com você, eu abandonei a você, eu peço que não me queira mal. Então ele se tranquiliza um pouco mais vendo a esposa, apesar daqueles espíritos vampirizadores que estão ali ao lado, mas a esposa transmite para ele uma certa calma, né? O médico ali olhando, né? Acha aquilo muito estranho e ele fala: veja, doutor, minha esposa chegou, enfim, estou contente, conformado. Mas ela parece que estava enferma, batida, ajude ela, pelo amor de Deus. E
o médico meio assim, em tom de desprezo até, né? Diz assim, por que motivo tantos loucos foram internados aqui? Olha aquele, parece sufocar o infeliz. E aí ela se vai e ela fala, volta, Bela, volta. E o médico, então, diante daquele quadro, daquela forma como o Cavalcanti está, meio em desequilíbrio, ele resolve, então, fazer a eutanásia, toma a decisão. Vamos beneficiar o moribundo, vamos empregar uma medida drástica. Então, ele quer botar um anestésico para matar ele, né? Mais rápido, né? Então, ele faz isso, né? Toma a atitude, né, de aplicar essa injeção que vai levar ele ao, ao desencarne, né? Sob a desaprovação, é claro, de todos os espíritos que ali estavam, né? Então eu trouxe aqui algumas informações sobre a eutanásia, né? A eutanásia é aquela que eles chamam de boa morte, que para reduzir, né, a dor e o sofrimento da pessoa. E a passiva também, a eutanásia passiva, que ele coloca assim os mínimos de droga, né, deixa a pessoa mais tranquila com referência às dores físicas, mas não medica para que ele se mantenha vivo, né, deixa que o próprio se encaminha dele desencarnar, né? Não é provocada como a outra, que é uma espécie de veneno, coloca e já mata. Essa daqui não, ele vai morrendo aos poucos por falta daquela medicação que mantinha ele vivo, né? Então a ativa e a passiva, né? Os dois tipos que mostra aqui. Aí vem a outra, distanásia, ortotanásia, mistatanásia, tem vários nomes aqui, né, que não vamos nos aprofundar nele, né? Mas se vocês quiserem, a gente pode também. Essa eutanásia que você está falando aí, de dar remédio para dor, a mãe da minha nora, eu acho que eles fizeram foi isso com ela. Ela tinha um problema muito, muito grave de diabetes e arrumou uma ferida no pé por causa do diabetes e não tinha jeito de fazer cirurgia, porque o coração dela não aguentava, então não tinha jeito. Se fizesse a cirurgia, ela morria na mesa de cirurgia. E aí eles deixou ela lá, assim, numa UTI, que eles falam UTI humanizada, mas sem aparelho, sem nada. Ficou lá, o pessoal visitava lá, mas eles só davam remédio para dor para ela. Ela não alimentava, ela não excretava, né? Não fazia xixi, ela não excretava de forma alguma. Então ela não comia, não tomava água e só tomava esse medicamento para dor. Então essa deve ser a ortotanásia, né? Pelo que eu estou lendo aqui, sabe? A ortotanásia. E assim ela deve ter ficado uns 15 dias. E sem movimentos. E ela não morria e não vivia. Aí um dia disse que chegou um pastor lá e disse que orou para ela, falou que ela tinha que ir em paz, porque não sei o quê, que o Senhor perdoava ela, e foi falando. Disse que ela deu umas mexidas assim e morreu, junto com o pastor. Olha só, o pastor auxiliou. Então, ele auxiliou o desencarne dela, o espírito não queria sair, porque ela tinha medo demais de morrer, ela estava igual esse senhor aí. Ela não queria morrer e tinha medo demais da morte. Ela falava, quando ela estava ainda conversando, ela não queria morrer, ela não ia morrer. Ela tinha medo e não queria. Então é o caso, ela estava quase que em coma, mas não estava bem em coma. Ela estava vendo o que estava acontecendo, ela estava sentindo tudo. E aí o pastor fez assim, ele conseguiu desligar ela. Certo? Já tinha alguém lá, ela já tinha, antes disso, ela tinha visto o pai dela, mas a mãe dela, lá junto com ela, que ela falou, enquanto ela estava falando ainda. Então ele ajudou a desconectar ela, né? Então essa eutanásia passiva, sei lá o que foi. Mas ele só dava remédio para dor, mais nada. Nem os remédios para dar um certo conforto.
Que A venha glicose não, ela não tinha dor. a De morte horas em mesmo. horas lá, eles punham remédio para aplicavam o remédio, que tinha um sorinho pingando, mas devagarinho, só para manter a veia, para eles colocar o medicamento para dor. Então, todas E essas ela situações. conseguiu, ela conseguiu desvencilhar. Então, é preciso considerar todas essas questões, né? Porque às vezes a pessoa é apressada, né, em fazer um julgamento, né? Igual no suicídio mesmo, normal, né? Ou nesses casos de eutanásia e tudo mais, que também alguns, né, são uma forma de suicídio. Considerar que Deus é justo, né? Tem os seus atenuantes, seus agravantes. Às vezes a pessoa ela deixa de atender aquele paciente, né, o próprio médico, né, porque vê ali uma situação assim tão dolorosa e ele quer abreviar a vida, né, para diminuir a dor, o sofrimento. Ele, na minha análise, né, como da ciência, não tem mais jeito, né, então eu vou fazer isso. Então, ele faz isso com um ato de misericórdia mesmo, de caridade, não é uma questão assim, né, de... Então, tudo tem os seus atenuantes e seus agravantes, como tudo na vida, né? Deus é justo. Então, não dá para falar, não, isso aí é extremamente errado, onde já se viu, a pessoa vai para tal lugar, vai passar por tal sofrimento, né? Nada disso, né? Deus é justo. Sempre a gente pensa assim, que tem a questão, né, das ignorâncias que nós temos, né? Tem tem as questões das maldades que temos, que daí, né, tem que ser considerada, e tem as questões mesmo que a própria vida encaminha para isso. Então, nos casos, às vezes, não dá para fazer. Igual nesse caso aqui do Cavalcante, né? Não dá para avaliar, né? O médico talvez tenha feito o que ele achou melhor, né? Será que ele vai ser julgado, né, pela sua consciência de forma muito dura, porque ele praticou esse ato ou não, né? Tudo depende do pensamento, da intenção, do sentimento envolvido, né? Então, para a mesma ação, nem sempre o mesmo tipo de efeito, né? O efeito é sempre variado de acordo com a intenção que a pessoa tem, né? Então, ele estava morto, Cavalcante ali, né? Para a pessoa, para aqueles que estavam encarnados. Morreu o Cavalcante. Para a espiritualidade, não, né? Ele ainda estava preso àquele corpo, né? Inconsciente, incapaz de qualquer reação, né? Estava passando por aquele momento, né, de inconsciência. E aquela medicação tudo causa certo embaraço para desvencilhar do corpo físico, né? Então ele fica colado ali ao corpo físico por mais tempo, né? E por mais esforço que às vezes a espiritualidade faz ali para tentar desvencilhar, tem dificuldade para libertar ele daquele corpo, né? Então ele diz aqui que já haviam transcorrido 20 horas que eles estavam trabalhando para tirar o Cavalcante do corpo ali, e mesmo assim, né, depois de 20 horas ele foi afastado do corpo, mas com muita dificuldade. Ele estava apático, sonolento, desmemoriado. Então ele foi conduzido como um morto-vivo lá para o asilo Fabiano. E ali então ele ia precisar de maiores cuidados. A gente deve considerar que tudo isso aí tem a ver com também a sintonia do Cavalcante, né? Se fosse um espírito, talvez, um espírito assim que não tivesse esse apego, ele, ainda que tivesse passado pela eutanásia, ele ia se desvencilhar de forma mais rápida, mais tranquila. Mas nós devemos considerar que o Cavalcante ele tinha apego à matéria, né? Ao corpo físico, não à matéria, mas ao corpo físico, porque ele tinha medo do que ele pudesse encontrar no plano espiritual. Ele achava que ele ia para o purgatório, que aqueles demônios que a igreja ilustra assim, né, com muita ênfase, né, que dá medo, horroriza adultos e crianças, né? As criancinhas, olha, cuidado, hein, pecado mortal. Hoje nem tanto, mas antigamente era terrível, né? Então,
era um Deus que se impunha pelo medo. E Cavalcante, ele era seguidor dessa ideologia. Então, por conta disso também, ele teve dificuldade no desencarne. O desencarne dele foi bem mais penoso. Não só pela eutanásia, né, que apressou. É claro que se fosse pelas vias normais, através dos espíritos, a chegada dele no plano espiritual seria um pouco melhor, né? Demoraria menos tempo para ele encontrar o equilíbrio e tudo mais. Com isso, nós encerramos esse capítulo 18. O próximo capítulo é o 19, a serva fiel. E estamos caminhando para o encerramento. Hoje já parece que a nosso Google deu um tempinho maior para nós, que já é 9h43 e ele não tirou nós do ar e ainda está mostrando que falta um tempão ainda aqui. Hoje não tá bonzinho, mas... Acho que hoje eles descuidaram. Mas você acha que ele chegou atrasado, vou dar um tempinho para ela. Deve ser por isso, deve ser o mérito da Shirley. Gostei. Você é muito amigo do Google. Isso. Bom, vocês querem fazer algum comentário mais sobre o que nós vimos hoje? Sobre o Cavalcante? Alguém quer fazer mais um? Eu não. É o tal do desapego. O desapego. Porque desapego não é só das coisas materiais. Tem várias espécies de desapego, né? Então a gente tem que ter desapego. Trabalhar o nosso desapego. Esse desapego é que vai nos ajudar nessa hora aí. Essa hora que ninguém quer que chega, né? Mesmo sabendo que isso aí é fatal. Ninguém quer virar semente, né? Mas então, para todo mundo acontece, mas a gente tem que ter desapego. Falar, não, tem que acontecer isso mesmo, tá certo. Tá bem feito. Mas a maioria tem apego. Igual essa sogra da minha nora, a mãe da minha nora, sogra do meu filho. Ela tinha apego demais à matéria, mas apego mesmo. E aí foi difícil, por causa do apego. Segundo Buda, o apego é a causa de todo o sofrimento humano. De todo. Apego. A gente tem vários tipos de apego, né? Então a gente tem que desapegar de tudo. Aí, quando tem pessoas que falam assim, desapega. Tem negócio de vender coisa coisa usada lá no tal lugar. Desapega. Tem que desapegar mesmo, é só de coisas materiais, não é de tudo. É desapego. Eu lembrei aqui, a minha avó, ela tinha 90 e tantos anos, né? Ela morreu com 97. Mas ela falava assim sempre, ai, Deus podia me levar. Ai, podia me levar. Me machucava o cano da unha e falava, meu Deus, vamos curar essa dor que tá me matando. Ai, não, então. Era só da boca para fora. Totalmente. Nossa, mas já foi uma guerreira, hein? 97 anos. É pouco. Tá? Tem os irmãos morreu com 105, 106. Nossa. Vida longa. Muito bem, então vamos encerrar, né, por hoje. Alguém faz a oração final? Eu faço. Ok. Vamos continuar com o nosso pensamento elevado ao nosso Deus, a Jesus, nosso irmão mais velho. Vamos agradecer por esse momento que passamos aqui reunidos, por esse aprendizado que nós tivemos hoje, agradecer a oportunidade que Deus nos tem dado para nós adquirirmos esse aprendizado e pedir a Jesus, pedir a Deus que ajude a adquirir o nosso desapego material, nosso desapego das coisas materiais, desapego totalmente, desapego de tudo, para que no nosso de nós transportar daqui para lá, vamos ter facilidade. Obrigada, Jesus, obrigada, Deus, por tudo que tem feito para nós aqui na nossa vida, que nos tem dado oportunidades de conhecimento, de aprendizado.
obrigado por tudo. E esperamos que no próximo sábado nós possamos estar aqui todos com saúde, para adquirir ainda mais um pouquinho de conhecimento. Obrigado por tudo e que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Gratidão a todas. E assim será. Assim será. Gratidão. Deus abençoe todos nós. Amém. Amém. Bom fim de semana para todo mundo. Bom Muita fim de paz. semana para você, filho, para você, Odilon. Gratidão. E que no sábado que vem nós estamos aqui todos com saúde e tranquilidade. Isso, Amém. com certeza. Tchau. Tchau, tchau. Ah, Deus abençoe a todos. Deus abençoe.